Boas-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. E como toda segunda-feira, a gente começa aqui a nossa semana com o quadro Mensagem dos Arquétipos. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho um encontro marcado com vocês. E desde que iniciou esse quadro, eu não falhei uma segunda-feira sequer. Compromisso tenho aqui com vocês. Então, para quem está chegando agora e não sabe como funciona esse quadro, eu vou explicar bem rapidinho. Eu vou apresentar para vocês 3 pedras e para cada pedra eu vou tirar uma carta. Para cada pedra eu vou compartilhar uma mensagem. O oráculo que eu uso é o oráculo do poder animal, tá? Esse oráculo aqui, ele tem vários arquétipos animais, alguns inclusive eu acho que nunca saíram aqui no quadro, não é mesmo? Quem sabe hoje é o dia. Vários arquétipos animais, tá? E a mensagem que eu transmito não é uma mensagem falando do lado luz e lado sombra desse arquétipo. É uma mensagem intuitiva, né? Uma mensagem aí que eu falo de acordo com aquilo que eu sinto e eu espero e eu desejo que seja aquilo que você precisa ouvir para esse momento, tá? A ideia de fazer esse quadro na segunda-feira, assim como o meu canal de tarô, que eu tenho um canal que se chama Semana com Tarô, e lá eu posto vídeos toda segunda-feira, meio-dia, mas aí é focado nos signos, é porque eu, Daniela, antes de criar esses quadros e tudo mais, sempre tive o hábito de tirar cartas para mim na segunda-feira. Então, sempre que começa a semana, eu abro o tarô para ver quais são as energias da semana. E já tinha um tempo que eu fazia isso, né? Para entender, às vezes, coisas que eu não tava vendo, um puxãozinho de orelha, sei lá, né? O que eu preciso, né, clarear, como ferramenta mesmo. E aí eu pensei, por que não levar uma mensagem para as pessoas, refletirem durante a semana sobre o que elas precisam trabalhar, o que elas precisam melhorar. E foi assim que nasceu tanto esse quadro, Mensagem dos Arquétipos, quanto o Semana com Tarô, onde os vídeos são postados toda segunda. Tô refletindo sobre postar no domingo lá, né? Mas vamos ver, tá? E eu vou fazer uma sugestão que vocês deram no vídeo passado, aí vocês me dizem se fica bom pra vocês assim ou não. E alguém me sugeriu para mostrar as 3 pedras de uma vez só. E como eu faço isso aqui para servir vocês, eu preciso fazer o que é melhor para vocês. Então, no começo, quando eu mostrava as pedras, algumas pessoas reclamavam que eu mostrava as pedras muito rápido. Então, eu comecei a ficar mais tempo com a pedra aqui na frente e não ouvi mais, né, pelo menos nada a respeito disso. Eu achei que tinha ficado bom. E agora eu ouvi essa sugestão de mostrar as 3 pedras de uma vez só. Eu vou tentar fazer isso, né, porque eu tenho só 2 mãozinhas. Vamos ver se isso fica bom, se isso pode dar certo. E aí vocês me dizem aqui embaixo, por favor, se vocês preferem assim ou se vocês preferem do jeito que eu fazia antes nas outras segundas-feiras, tá? Então não dá pra agradar todo mundo, mas eu vou tentar agradar aí o maior número de pessoas possíveis, porque é pra vocês, certo? Então as pedras eu escolho intuitivamente, então não são sempre as mesmas pedras, e hoje eu escolhi 3 pedras brancas, 3 pedras claras, tá? Ó, a primeira carta vai ser para quem se conectar com a pedra do cristal. Gente, será que isso vai dar certo? A segunda carta vai ser para quem se conectar com o bastão de selenita. E a terceira carta vai ser para quem se conectar com o quartzo branco. Tá? Então vamos lá. Essa pedra primeira é um cristal. A segunda, um bastão de selenita. E a terceira, um quartzo branco. Certo? Então vamos começar. Antes eu quero lembrar vocês que amanhã abrem as inscrições do Troca de Estilo para quem deseja mudar o visual. Eu vou compartilhar no vídeo que eu vou postar essa semana. Eu tô em processo de formação, decidi me reinventar agora com quase 40 anos na cara. Decidi entrar aí no mundo da moda e passar a me arrumar, passar a me vestir melhor. Isso mudou muito o jeito com que eu me vejo, com que eu me sinto, mudou meu faturamento, mudou muita coisa na minha vida.
Então, eu estou em formação de personal style, consultora de imagem e também visagista. Então, se vocês quiserem aí dar um upgrade, se vestir melhor, se vestir bem, entender qual é o estilo de vocês, fazer compras mais assertivas, né, para não ter um monte de roupa no guarda-roupa que nada combina com nada, que nada serve para nada, eu vou deixar o link aqui para vocês também, tá? Vocês serão muito bem-vindas por lá e vai ser um prazer ajudá-las a se vestir melhor e fazer compras melhores, mais conscientes, tá bom? Então, vamos começar. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana das pessoas que se conectaram com a pedra do cristal. Uma mensagem, por favor, para a semana das pessoas que se conectaram com a pedra do cristal. Opa, caiu. Vou ali pegar só um pouquinho. E o arquétipo que saiu, ai que gostoso, foi o arquétipo do macaco. E a primeira palavra que veio para mim foi diversão. Diversão. Quando esse arquétipo saiu em outras vezes, veio muito leveza, sobre desacelerar, mas aqui não é essa mensagem e nem é essa energia. É uma energia mesmo de diversão. Aqui é como se eu falasse com pessoas que se tornaram muito duras, que se tornaram mais sérias e que acha que ser adulto ou ser responsável está conectado com ser sério, com ser frio, com levar tudo. Isso vem para mim muito. Olha, eu e o meu déficit, né, de atenção. Isso aqui tá vindo muito para mim. Uma aula que eu tava gravando para as minhas alunas do Sua Nova Versão. E aí eu falei para elas assim, né, pra gente anotar quais as características da nossa personalidade que a gente tem, para que a gente fique consciente das coisas que a gente sabe fazer e das coisas que a gente é muito boa. E nem tudo aquilo que a gente tem na nossa personalidade serve para todas as ocasiões, para todos os lugares da nossa vida. Calma que eu vou dar um exemplo. É como se a minha vida, né, as minhas características, eu tivesse todas elas dentro de um armário. E aí dentro desse armário eu tenho características como controle, eu sou bem controladora, eu sou muito alegre, eu sou muito simpática, eu sou muito espontânea, eu também sou muito grossa, eu sou muito intuitiva. Só que todas essas características que eu tenho não servem para todos os lugares, é igual roupa, né? Você dorme melhor de pijama, você não vai dormir confortável se você botar um vestido longo ou um terno. Você não vai ficar confortável ir para academia de vestido longo. E é a mesma coisa a nossa personalidade. E aí nessa aula específica, eu já vou chegar na diversão, a partir do momento que eu comecei a avaliar as características que eu tinha na minha personalidade, eu vi que eu tinha alegria. Eu vi que eu sou uma pessoa alegre, que eu sou uma pessoa simpática, que eu era uma pessoa espontânea. Só que com o passar do tempo, eu me tornei uma pessoa extremamente dura no meu relacionamento, por exemplo. Não nesse de agora, nos outros relacionamentos passados. E aí, ao invés de eu usar alegria dentro do meu casamento ou das outras relações, eu implicava com tudo, eu usava o meu lado controlador, o meu lado governante, o meu lado que queria saber de tudo, o horário que chegava, tudo eu tava ali fiscalizando como um general para ver se estava saindo do meu jeito, e eu fui me tornando uma pessoa extremamente pesada dentro do relacionamento. E quando eu sempre tô passando por processos de mudança, né? E cada vez que eu vou me lapidando e construindo novas versões de mim, eu sempre vou analisando dentro do meu armarinho o que eu tenho. Então o controle, ele é muito mais interessante se eu controlar o que eu como,
controlar as vendas da minha empresa, controlar aquilo que eu tô fazendo, a minha página de venda, os produtos que eu lanço. É muito mais interessante eu controlar aquilo que é controlável do que eu querer controlar pessoas. Porque é uma tortura, né? A gente não consegue controlar pessoas. E aí, essa carta, essa diversão vem muito lembrando pra mim dessa aula, assim. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham dentro desse armário alegria, que sejam pessoas alegres, que você sabe como ser leve, que você sabe como ser espontânea. Mas talvez você não está usando essa potência que você tem na sua vida aonde você deveria usar. E talvez você esteja usando coisas aonde não cabe. E esse armarinho das nossas características, que eu gosto de ter, dos bem consciente, é como se você fosse fazer um feijão. No seu armário da cozinha tem vários ingredientes lá. Só que se você quer fazer o feijão, a finalidade é fazer um feijão. Se você tem bacon, ok, cabe pro feijão. Se você tem lombo, cabe pro feijão. Carne seca, cabe pro feijão. Tem leite condensado também no meu armário. Cabe pro feijão? Vai ficar gostosa essa feijoada com leite condensado? Não. Mas o leite condensado é ruim? Não, ele é uma delícia, mas ele não serve para fazer feijão. Entende? O controle é ruim? Não. Ele é bom, meu controle, dentro da minha empresa, dentro do meu negócio. Ele não era bom dentro dos relacionamentos. O meu controle é bom na educação com as minhas filhas. Então aqui eu sinto que eu tô falando com pessoas que não estão usando o seu potinho da alegria, que tá lá no seu armário e que você tem, porque toda criança ela vem com essa espontaneidade, ela vem com essa alegria, né? Ela vem com esse prazer, com esse gostoso de viver. E você pode a qualquer momento abrir esse potinho e ser uma pessoa mais alegre com as pessoas, ter mais compaixão, ser uma pessoa mais divertida. Isso tá ao seu alcance agora mesmo. Isso é uma escolha que você faz. Você pode escolher ficar olhando pro relógio, ver a que horas que o outro chega, ou ficar fiscalizando o que o outro não fez, ou você pode olhar para o que o outro tem de bom, o quanto o outro contribui no teu dia, o quanto o outro deixa o teu dia mais feliz. Então eu uso muito o potinho da alegria no meu casamento, o potinho da leveza no meu casamento, porque eu quero um relacionamento gostoso, leve. Mas como que eu vou ter um relacionamento leve se eu sou uma pessoa pesada, como eu era nas outras relações? Não tem como, porque se eu sou parte dessa relação, essa relação é feita de dois, um é leve, o outro é pesado, não tem como. Então, eu e meu marido, a gente é leve e eu tenho esse lado duro, mas eu uso mais quando eu preciso chamar a atenção das minhas filhas, quando alguma coisa, sabe? Mas não toda hora, o tempo todo, como eu era no passado, uma pessoa extremamente chata, rabugenta, controladora, governante, autoritária, com tudo. Então, aqui eu sinto que é um chamado para você olhar para o seu lado divertido. Essa semana que passou, inclusive, nós fomos todos em família pro Beto Carreiro, né? Eu, meu marido, minhas filhas, filho do meu marido, meu enteado. E eu falei, nossa, eu acho que eu preciso mais desse parque do que as crianças, porque a semana tinha sido tão pesada, com tanta coisa para pensar, para resolver. Eu falei, eu preciso de diversão, assim, nossa, não tô contando os dias pra gente ir. Tanto que choveu, eu falei, vamos assim mesmo. E aí a gente decidiu ir com chuva e foi super legal, assim, foi cansativo, mas foi super legal. Então aqui eu sinto que eu tô falando com pessoas que precisam abrir o potinho da diversão que existe dentro de você e trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de diversão pra vida, certo? É isso. Gratidão, universo. Vamos lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana das pessoas que se conectaram com o bastão de selenita. Uma mensagem, por favor, para as pessoas, para a semana das pessoas que se conectaram com o bastão de selenita. O canguru é a primeira vez, eu acho, que esse arquétipo sai aqui. Será que não? E eu ainda falei, né? Podia sair um arquétipo novo. Eu acho que é a primeira vez que sai o arquétipo do canguru.
palavra que veio a primeira, na sequência já veio outra. Maternidade e depois paciência. Eu vou até ler aqui o que significa isso aqui, né? Porque canguru, o forte de canguru é a maternidade. E na sequência veio a paciência. Atua com a energia da proteção maternal e acolhimento. Acolhimento, paciência, né? Às vezes a gente precisa mais acolher os nossos filhos do que brigar com os nossos filhos. Do que... Tá vindo outra coisa aqui pra mim também, além disso, de filhos. Ele utiliza sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. Equilíbrio falando, ó. Acolhimento, equilíbrio. A energia manifesta-se para aflorar a satisfação de ser útil na habilidade colocada a serviço do outro. Desenvolver o voluntariado, momento de equilíbrio, força e coragem. Aqui, pra mim, de primeiro momento, veio como se alguém estivesse enfrentando alguns desafios com a maternidade. Maternidade, apesar de me considerar uma boa mãe, é um assunto bem delicado, assim, pra mim, porque eu demorei muito pra aceitar que a vida tinha mudado, né? Então eu percebi que boa parte da minha frustração enquanto mãe ali no primeiro, segundo, terceiro, eu diria que até o quarto ano das minhas filhas, da minha filha, quinto, sei lá, era como se o meu ranço e o meu cansaço e a minha raiva era inconsciente, obviamente, é porque eu queria voltar a ter a vida de antes, assim, um pouco mais de descanso, um pouco mais de liberdade. Só que a verdade é que quando nasce um filho, nasce também uma mãe, e é uma vida que nunca mais vai voltar a ser como era antes. E eu não entendia isso de forma consciente. Então, a minha vida, né, esse ranço, esse peso que a maternidade tinha pra mim no começo, apesar de sempre me achar uma boa mãe, de ser responsável, de fazer a minha parte com as minhas filhas, de estar ali na tarefa, brincando, levando no parque, no cinema, e sendo o mais presente possível, sem celular, sem, sabe... dentro de mim, não era com elas, dentro de mim eu me sentia extremamente mal. E aí eu descobri que era porque eu não tinha feito luto da minha versão sem filhos. Eu não tinha me despedido daquela Daniela que podia sair e voltar a hora que quisesse, ficar fora quantos dias quisesse. E essa sensação de não, porque quando você tem um filho, ainda que ele esteja com a mãe, com o pai, ou fazendo na escola, a mãe o filho já alugou um triplex na cabeça dessa mãe, e essa mãe, tudo que ela faz, o filho vem em primeiro lugar. E aí quando eu aceitei dentro de mim, assim, Dani, você tá com ranço, não é das suas filhas, você tá com ranço, porque você tá querendo viver algo que você nunca mais vai viver. Você nunca mais vai ser aquela Dani, com aquela liberdade, com aquela cabeça tranquila, com aquela noite de sono que você nunca mais vai saber o que é deitar e dormir sem, sabe, com aquela coração em paz de que os filhos estão bem, que tá tudo bem. E eu acho que dentro de mim era como se eu sempre ficasse buscando pelo momento em que eu pudesse respirar como aquela Dani sem filhos, né? E aí quando eu aceitei que aquilo não ia mais voltar e eu me despedi dessa versão, foi que eu fui para a maternidade inteira. E entendendo que o que é, né, a maternidade são crianças que chegaram no mundo, que não sabem nada sobre esse mundo. Me lembro até hoje do dia que a FIFA perguntou, né, minha filha, o que é gás, mãe? Pra que serve gás, né? E eu achei tão engraçado, porque eles não sabem nada e a gente não para pensar o que é ser mãe, o que é colocar um filho no mundo, né? O que vai exigir de nós colocar um filho no mundo. Então toda vez que eu vejo uma mulher que diz, não quero ser mãe, não quero ter filhos, né? Eu tenho um tio que tem 45 anos e ele mora na Espanha, enfim, e ele diz, eu não quero ter filhos. É tão bonito isso, essa consciência que antes a gente não tinha, não parava pra pensar, né? A gente, tipo, antigamente era isso, né? Tem que ter filho. Hoje em dia a gente sabe que pode escolher. Porque é uma renúncia muito grande de tudo. Porque é educar um novo ser, é ensinar esse mundo para essa criança. Então, exige muito da gente.
E aí a gente quer, às vezes, a gente olha para uma pessoa fitness, por exemplo, uma mulher que acabou de ter filho, como que ela vai ter uma rotina fitness? Se ela mal dorme, sabe? Se ela não consegue equilibrar a ansiedade, de repente ela acabou... E aí ela fica se cobrando de ter o corpo legal, sendo que ela acabou de ter um filho, e é tanta responsabilidade, é tanta coisa. Então aqui, eu talvez não seja em vão que eu esteja falando isso, e eu tô falando como vem, tem muito grande, tem muito forte aqui um pedido de paciência. Paciência com esse momento. Reflete e expande o que é ser mãe, o que é a maternidade. Porque é um papel muito grande a maternidade. E agora que você tá nele, não tem como pra onde correr. Então é entender o que é ser mãe. É educar, é fazer tarefa, é passar tempo de qualidade junto, é jogar, é brincar. Dani, às vezes eu quero estar sozinha. É importante explicar pra criança, mas assim, que a gente tivesse pensado antes de ter filhos, né? Como diz a minha avó, quando a cabeça não pensa, é o corpo que paga. Então, escolhas. Paciência com seu filho, paciência com você, paciência com seu corpo, paciência com seu tempo, paciência com os filhos que você colocou no mundo, né? Daqui a pouco eles vão começar a contribuir, quanto mais independente eles ficar, mais você consegue respirar, nunca mais como antes de ter filhos, mas vai conseguindo respirar. Mas aqui talvez não faça sentido para quase ninguém ou para poucas pessoas, mas aqui é um chamado, é um acolhimento mesmo assim, seja paciente. Seja paciente com seus filhos que não sabem nada desse mundo e que é você que vai precisar ensiná-los junto com as pessoas, professores, junto com a sociedade, mas você tem um papel muito importante de dar educação para essa criança, ensinar como o mundo funciona, se possível ensine mais sobre o dinheiro, para que não precise passar pelos perrengues que a maioria dos adultos passa, porque ninguém fala de dinheiro, não ensina educação financeira, sobre autocuidado, sobre alto valor, paciência com eles. O que me ajudou a ter paciência com minhas filhas foi quando eu comecei a ver que nada voltaria a ser como antes, e aí eu era uma mãe muito impaciente, né? Hoje minhas filhas, elas não apanham, não grito, eu falo firme com elas, mas sair gritando, essa coisa assim, não tem aqui em casa, assim. Mas eu era uma mãe muito nervosa, eu era uma mãe que brigava muito, que dava chinelada, não pra machucar, mas assim, sabe? Já tem alguns anos que isso não acontece. E porque eu tinha esse ranço da maternidade. Quando eu comecei a entender que não ia voltar, e comecei a refletir sobre o que era maternidade, o que era ser mãe e tal, e aí eu pensei assim, ok, né? Eles são crianças e eles não sabem nada sobre esse mundo, eles não sabem nada sobre as coisas, não sabem nada. E eu preciso ensinar. E quando que eu não sei nada? Quando eu não sei nada, por exemplo, quando eu entro num trabalho, né? Eu já trabalhei em várias empresas, no supermercado, já fui professora do estado, já fui professora em jardim particular quando eu fazia pedagogia. E quando eu entrava nesses lugares, eu sempre encontrava alguém muito paciente para me ensinar como aquela coisa funcionava, né? Como aquele serviço que eu ia fazer funcionava. E eu não ia gostar de chegar numa empresa e ter alguém me ensinando com chinelo na mão, me ensinando, puxando a minha orelha ou gritando comigo. Olha, você não sabe que essa planilha funciona assim, engraçado, né? Ou alguém que fosse te ensinar a edição. Você não tá vendo, é assim, não sei o quê. Eu não ia gostar. E olha que eu sou adulta e às vezes eu demoro para aprender algumas coisas. Então imagina seres que nem sabem falar, a gente sabendo falar, a gente tendo capacidade de raciocínio, tem coisas que às vezes a gente não entende. Quando eu comecei a estudar Bolsa de Valores, meu Deus, eu dizia, gente do céu, isso aqui é muito difícil. Então imagina para nossos filhos que são pequenos. Paciência. A paciência que eu gostaria que tivessem comigo quando eu comecei a aprender algumas coisas. Então isso me ajudou muito a
a ser mais paciente na maternidade. Então, como você gostaria que alguém te ensinasse algo novo? Com amor, com acolhimento, com paciência? Ou com chinelo, com grito e... sabe? Quando eu entendi isso e quando eu refleti sobre isso, eu decidi que eu seria mais paciente, uma escolha. Eu decidi que eu sentiria vontade de gritar, eu sentiria vontade de dar uma chinelada, mas eu ia lidar com isso sem me render a esse impulso automático de gritar e de bater. E aí eu fui desenvolvendo isso, sabe? À medida que o tempo foi passando, aprendi a respirar mais. Respira, Daniela. E segue. Então, aqui eu sinto que tinha alguém que precisava ouvir isso. Paciência. Paciência, sabe? Às vezes, eu tava com minhas filhas, porque eu me divorciei, a minha filha mais nova tinha 4 meses só. E a Carol tava na fralda, as duas na fralda, tinha 2 anos e pouco. Uma não tinha nem 3 anos e a outra tinha 4 meses, quando eu pedi o divórcio. E aí eu vi as minhas amigas da época, que eu era sem filhos, saindo, curtindo. E eu tava ali sozinha, minha mãe nunca fez questão, nunca deixei minhas filhas assim pra passar com com a minha mãe assim pra eu poder fazer as coisas. Eu só fazia quando elas estavam no final de semana com o pai. Meu pai, vocês já sabem, né, presidiário, não dá pra contar. Minha avó morando em outro estado, no Rio Grande do Sul, e era eu e elas. E aí eu dizia, paciência, paciência contigo também, que agora você não tem mais aquela vida, né? Agora você é outra vida, né? É outro contexto. E muitas vezes minhas amigas não entendiam por que eu não queria ir nos lugares. Mas elas tinham essa família para contar, para deixar as filhas, para sair, para curtir. E eu não tinha. E eu também não achava justo, sabe? Ficar deixando elas pra estar curtindo com as minhas amigas, já que eu era mãe, me tornei mãe. Responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, né? Então, a maternidade é um lugar tão delicado e a gente precisa tanto acolhimento, tanto com a gente, com os nossos desejos, os nossos sonhos, que às vezes a gente abre mão por conta de um filho, quanto com os nossos filhos. Então é um departamento ainda bastante delicado para mim e aqui eu sinto que a gente fala de paciência, tá? Paciência é o caminho, é a chave. Vai exercitando paciência, certo? É isso. Gratidão, gratidão, universo. Vamos lá? Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana das pessoas que se conectaram com a pedra do quartzo branco. Uma mensagem, por favor, para a semana das pessoas que se... Opa, já virou aqui. Com a pedra do quartzo branco. Gratidão. E o arquétipo que saiu foi o arquétipo da raposa. E só veio uma frase, fique esperta. E aí eu tô aqui tentando entender, sentir o que significa esse fique esperta. Porque não tem nenhum desconforto aqui, não tem uma sensação de que alguém tá passando a perna em você. Tá, ok. É assim. Tá, vale para relacionamentos, para quem tá no relacionamento amoroso, e vale para quem, para família, para alguns poucos amigos, tá? Não é um fique esperto assim de, ai, cuidado, alguém vai te enganar. Não. É um fique esperto assim, ó. Cuidado
cuidado para não se colocar de novo em segundo plano. Cuidado para não se deixar para depois. Cuidado para não colocar um relacionamento em primeiro lugar. Cuidado para não passar por cima dos seus valores, querendo ser gentil, legal e querendo agradar alguém. Fica esperta, porque é muito sutil. Quando você vê, você já está fazendo mais do que deveria. Quando você vê, você já está querendo salvar o outro. Quando você vê, você já está dando tudo de si para o outro e se deixando sem nada. Quando você vê, as pessoas tiram tudo de ti e você sai com uma mão na frente e outra atrás. Quando você vê, aquilo que você gosta já nem importa mais para você. Quando você vê, você tem tempo para todo mundo, menos para você. Quando você vê, você já se perdeu de quem você é, do que você quer, dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque simplesmente uma pessoa tomou toda a sua atenção, toda a sua cabeça, todo o seu tempo, né? Ela alugou aqui todo o departamento e você já não existe mais na sua própria vida, porque você vive em função dos outros. Tem uma energia aqui de alguém que se deixa fácil, que se abandona fácil, que se entrega para o outro de um jeito que se dá tudo de si, tudo que você tem. Então tem um alerta aqui, um cuidado, né? Cuidado para não sair do trilho, cuidado para não se perder de você, sabe? Cuidado para não se diminuir para caber no mundo de alguém. Diminuir, tem muito isso aqui, diminuir. Alguém está se diminuindo ou está quase se diminuindo, está prestes a se diminuir, não está prestando atenção que cada vez você está com menos tempo para cuidar de você, para fazer as suas coisas, seu exercício, seus estudos, pensar no seu plano de ir para fora do Brasil, porque simplesmente você começou a se envolver com um problema que não é seu, querendo resolver uma vida que não é sua, ou querer encaminhar alguém para alguma coisa, ou querer melhorar a vida profissional de alguém, ou querer mandar um monte de vídeo para ver se a pessoa acorda e aprende uma coisa nova. Essa pessoa não é responsabilidade tua. A transformação da outra pessoa não é responsabilidade tua. Você deve usar a sua vida para cuidar, a sua energia para cuidar da sua vida. Não existe ninguém que precise mais de você do que você mesmo. Porque o exercício que você tem que fazer, ninguém pode fazer por você. O alimento saudável que você tem que comer, ninguém pode fazer por você. O livro que vai mudar a tua vida, ninguém pode ler por você. O curso que você vai fazer, que vai mudar a tua história, que vai te dar uma profissão, ninguém pode fazer por você. O canal que você está adiando criar, enquanto está cuidando dos outros, ninguém pode criar por você. O batom que você vai passar de manhã para se sentir melhor, o skincare que a sua pele precisa, o banho de creme no seu cabelo, ninguém vai fazer por você. Até pode ter um maquiador, mas dificilmente você vai ter um maquiador, um salão, um cabeleireiro, se você primeiro não se coloca pronta para fazer isso por você. A série para você relaxar e desligar, para você assistir um filme de comédia para você rir, ninguém pode assistir por você. E você tá aí, se preocupando com o crescimento do outro, com a abundância, com a mudança, e você vai ficando. E quando você vê, para você se levantar, para você se pegar de volta, para você se botar de pé de novo, para você se colocar no trilho, aí o outro tá ficando lá bem. E você
você tá se esvaindo. Fique esperto. Fique esperto. Aqui tem um alerta tipo isso, assim. Cuidado. A gente se deixa em pequenos detalhes. A gente vai indo. E quando a gente vê, cadê eu? Cadê a minha vida? Cadê os meus sonhos? Cadê os meus valores? Cadê aquilo que importava pra mim? Porque o outro passou a importar tanto que aquilo que importava pra você morreu, assim, sabe? Sumiu, assim, desapareceu. Cuidado. Cuidado para não se perder de você. Vale mais perder pessoas do que se perder de si mesmo. E hoje eu prefiro. Hoje eu prefiro perder pessoas na minha vida do que me perder de mim, me perder da minha essência, daquilo que importa pra mim, de pensar com a minha própria cabeça, sabe? Do meu caminho. Tá bom? É isso. Gratidão, 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 universo, por essa mensagem. Se fez sentido pra vocês, se vocês gostam desse quadro, como vocês sabem, eu abro mão de fazer os outros conteúdos, mas segunda-feira eu tô sempre aqui, porque vocês sempre deixam um like, porque eu vejo bastante interação de vocês aqui, então é algo que realmente vale continuar, mesmo com a vida num furacão. Eu tô aqui toda semana, firme e forte com vocês. Então, clique em gostei se faz sentido pra você, tá? Se inscreve por aqui, e se você quiser vir pro Troca de Estilo, o link tá aqui na descrição. Então, até segunda-feira ou até os próximos vídeos dessa semana também.